Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje começaremos o terceiro trimestre do ano de 2026. Hoje vamos dar início à nossa série de estudos que tem como tema geral a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Hoje vamos começar essa série de estudos comentados pelo pastor Wagner Gabi, ele que é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná, um homem que é conferencista, advogado, escritor e autor de diversas obras publicadas assim pela CPAD. Meus irmãos, para a aula de hoje temos um convidado extremamente especial, o nosso pastor evangelista Durval Lourenço. Pai do Senhor, meu pastor. Amém, meus queridos. É uma satisfação estar aqui para comentarmos essa série de lições que temos pela frente, dentro desse novo trimestre que nós iremos iniciar. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco nessa oportunidade. Também para comentar, o nosso convidado especial, o professor Carlos Kaique. Pai do Senhor, meu professor. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, meu professor, Pai do Senhor, Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, já convidamos você aí a pegar a sua revista, a começar a observá-la conosco. Pega a tua Bíblia, tua caneta, marcador, teu caderno de esboço. Vamos juntos estudarmos a palavra de Deus. Esse trimestre está especial. Os irmãos que já puderam pegar aí suas revistas viram que vamos falar sobre alguns textos especiais do livro de Atos dos Apóstolos, mais especificamente vamos ter como textos fontes, textos bases ali, Atos capítulo 13 até Atos capítulo número 28, e também outras séries de textos a serem explorados. Nossa lição de hoje é a lição de número 1, que tem como tema o chamado para os gentios. O texto áureo dessa lição é: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. A verdade prática da nossa lição é: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Nossa lição, meus irmãos, está dividida em alguns pontos. O primeiro ponto a ser trabalhado vai ser o nascimento da missão gentílica. Segundo ponto a ser trabalhado, o Espírito Santo e a obra missionária. E como terceiro e último ponto, a igreja como agência missionária. Nossa lição tem como leitura bíblica em classe, texto fonte, Atos capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 12. E já vamos começar, meus irmãos, a nossa aula de hoje, entendendo que Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1 e capítulo 8, que o evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos número 13 ao 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia, e assim segue adiante. É dessa igreja, a Igreja dos Gentios, caracterizada por diversidade, por sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca a Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério do apóstolo Paulo torna-se central e o Espírito Santo é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito Santo para alcançar as nações. Muito bem, meus irmãos, se acomode aí no seu lugar. Vamos começar a nossa aula de hoje. Ponto número 1, o nascimento da missão gentílica. O nosso convidado, ou o primeiro convidado a comentar, será o nosso professor Carlos Kaique. E é claro que o pastor, por favor, pastor, você sabe, o senhor fica à vontade para nos abençoar com o seu comentário. Professor, tome aí a voz. Meus irmãos, conforme a orientação, vamos estar comentando rápido o tempo. O primeiro ponto, que vai falar sobre o nascimento da missão gentílica. Primeiro, a Antioquia, um centro escolhido por Deus. A gente, quando vê a descrição de Atos dos Apóstolos, como começa a igreja gentílica, a gente vai ver que os judeus eles passam pelo processo de perseguição, os cristãos eles passam por um processo de perseguição, ali os cristãos judeus, e eles começam a fugir, e ao se espalhar eles vão pregando o evangelho aqui e ali. E o evangelho, a gente sabe que ele tem um poder maravilhoso, que ele não consegue ficar contido em canto nenhum que chega.
onde o evangelho ele chega e ele se expande e ele se destaca, porque onde a mensagem da cruz chega, Cristo ele não consegue passar despercebido. Onde a mensagem da cruz chega, a mensagem da cruz ela toma espaço e se impõe, porque o evangelho ele traz essa mudança, ele traz essa transformação. Então o evangelho ele é impossível de ser escondido, é impossível de ser ignorado. A gente percebe quando começa ali a crescer, só que vem algo curioso. Nós vemos a missão da igreja nascer em uma cidade gentílica, uma cidade fora dos domínios de Israel, fora do domínio do costume ali de muitos dos apóstolos, uma cidade no nome de Antioquia. E é importante ressaltar que nós temos pelo menos citado no livro de Atos dos Apóstolos 2 Antioquias. Então essa que nós temos como base desse estudo é a Antioquia da Síria, a outra é da Pisídia. Ela não entra nesse nosso contexto. Em Antioquia da Síria, muitas vezes quando a gente olha, a gente pensa, por que Deus ele expõe um lugar como esse? Por que Deus ele permite acontecer dessa forma em um lugar como esse? E a gente percebe desde a sua fundação, o comentarista ele destaca, a Antioquia da Síria foi fundada por um homem chamado Seleuco Nicator, em 300 a.C. Quando nós vamos olhar, ele foi um dos sucessores de Alexandre o Grande. Então a gente já percebe que o surgimento de Antioquia ele já vem de um fato histórico, sucessivamente de um personagem histórico, ali de um contexto muito grande. E quando a gente olha para a cidade de Antioquia dentro do Império Romano, ela se torna a terceira maior cidade, ficando atrás de Roma, a capital e principal cidade do Império, e Alexandria. Quando a gente olha para a cidade de Antioquia, a cidade de Antioquia é grande, é influente, tem um bom comércio, uma cultura variada e aproximadamente estima-se aí 500 mil habitantes. Meu Deus. Onde uma comunidade enorme de judeus, sinagogas, mas também templos a deuses estranhos e toda coisa do tipo. Acredita-se, há citações que dizem que você poderia conhecer todo mundo apenas em uma das praças de Antioquia, pela grande quantidade de culturas. E a gente percebe isso porque Alexandre o Grande, ele foi aluno de Aristóteles, ou seja, ele aprendeu da cultura grega e onde ele chegava, ele colocava a sua cultura para se misturar com a do povo. A gente vai ver isso muito bem, por isso que até o comentário ele destaca isso, é uma cidade que ela é culturalmente greco-helenista, ou seja, são gregos e pessoas que não são gregas, mas que seguem a vida grega. O costume grego. Alexandre o Grande, onde ele chegava, ele não se colocava para apagar as outras culturas, mas para misturar as culturas que existiam com a cultura grega a qual ele aprendeu. E quando a gente olha para essa estratégia que Alexandre o Grande tinha de guerra, como até os personagens, até nas páginas das escrituras, nós vamos ver isso, a gente acende um alerta para a estratégia que o nosso inimigo usa. Porque entenda bem, Satanás muitas vezes ele não vai querer tirar por completo Cristo da vida de muitos, mas ele vai querer misturar. Ele vai querer misturar culturas, ele vai querer misturar ideias, ele vai querer misturar pensamentos e dizer, não, você não precisa abandonar Cristo por completo, mas coloque outras coisas junto com ele, coloque outras coisas com o mesmo valor que ele, coloque outras coisas que tenham na sua vida o mesmo peso que Cristo. E muitas vezes Satanás ele leva muitos, não porque tira o centro da atenção deles totalmente de Cristo, mas coloca mais alguma coisa. E diz, não, mas você é cristão, mas você pode defender certas ideologias. Você é cristão, mas você pode ser uma pessoa diferente e não ser esse quadrado. E não ser essa pessoa que é extremamente conservadora. Então o discurso que nós vemos na nossa sociedade hoje, muito se é parecido com esse tipo de estratégia. Onde Satanás ele pega a cultura, a desculpa da cultura, porque hoje tudo é cultura. Então ele pega a desculpa da cultura, ele pega a desculpa das ideologias, de ser inclusivo, de ser imersivo, e quer dizer que você pode misturar a sua fé, você pode misturar Cristo, você pode misturar o cristianismo com essas coisas e não tem problema. Se você for uma pessoa de mente aberta, de cabeça aberta, à frente dos pensamentos do seu tempo, misturando isso com Cristo, está tudo certo. E o pensamento, a forma que ele coloca na nossa sociedade é essa. E muitos, infelizmente, se perdem porque estão seguindo esse tipo de pensamento. Não, mas eu não deixei de ser cristão. Eu só defendo certas pautas.
eu só acredito em certas coisas, eu só defendo certas ideologias porque eu acho que é certo. Então a gente vê muito isso em Antioquia. Talvez muitos religiosos, muitos que criam em Deus, mas misturados com todo tipo de cultura. Então tome cuidado. Não misture Cristo com nada, não tire Cristo do centro da atenção da sua vida, não queira colocar nada junto a Ele. Só Jesus é suficiente para as nossas vidas. Meu Deus. E o comentarista, ele ressaltando sobre isso, ele diz que lá em Antioquia era um foco de muitas religiões, Meu né? Deus. Justamente por conta dessa diversidade de povos que existia ali, né? E dando continuidade, nós vamos ver que a igreja de Antioquia, ela começa a crescer e começa agora a aparecer algumas figuras de liderança dentro da igreja. A gente vai ver muito os profetas e doutores servindo ao Senhor naquela igreja, onde a gente vê homens que estavam debaixo da vontade de Deus, debaixo da direção de Deus. A gente sabe que hoje, quando a gente fala de profeta, muitas vezes acaba sendo um assunto delicado, porque muita gente toma o nome de profeta sem ter inspiração nenhuma de Deus. Muita gente diz ser profeta sem Deus dizer nada, e muita gente confunde muitas vezes o ser profeta como ser alguém acima de toda e qualquer autoridade, acima daquilo que as Escrituras dizem. Então esses homens, esses profetas, eles exortavam, mas eles eram inspirados diretamente por Deus. A gente não vê homens que eles falam pela própria vontade, a gente não vê homens que falam fora da vontade de Deus, a gente não vê homens que falam aquilo que vem do seu coração, mas aquilo que vem da parte de Deus. A gente vê também os mestres, os doutores, aqueles que instruíam com base nas Escrituras. Porque uma igreja que cresce, uma igreja séria, uma igreja amadurecida, ela não pode querer ficar apenas na parte do poder, da ação do Espírito Santo, de estar ali sentindo o poder e não ter base bíblica. Porque muitas vezes nós que somos pentecostais somos vistos como um povo que só quer buscar o poder e o agir do Espírito Santo, mas que não busca conhecimento. Muitas vezes nós pentecostais somos vistos como aquela parte do cristianismo que não gosta de estudar, que não gosta de se basear nas palavras, na palavra, melhor dizendo. Mas quando nós olhamos para a base, para aquilo que nós entendemos por pentecostalismo, na verdade nós vemos que o nosso movimento ele está pautado nas Escrituras. O pentecostalismo, ele acredita na ação do Espírito Santo, mas em momento algum se aparta da autoridade da Bíblia. Em momento algum se aparta da palavra. Em momento algum a gente deixa de ter como nosso alicerce a palavra. A gente jamais deixa isso de lado. Então uma igreja séria, ela não está apenas buscando o poder de Deus, mas buscando também o conhecimento de igual modo. Buscando também estar ali apto nas Escrituras, aprendendo. E a gente encontra muito isso em Antioquia. E por Antioquia ser uma igreja fervorosa, uma igreja animada, uma igreja que está debaixo do poder, da oração, da palavra, é em Antioquia onde acontece a separação de Barnabé e Paulo. E é importante dizer, porque quando os irmãos estão reunidos, o Espírito Santo é quem diz: apartai. Amém. Separem a Paulo e a Barnabé para uma obra a qual eu tenho designado. Ou seja, é o Espírito Santo quem fala ativamente. É o Espírito Santo quem fala no meio daquela igreja, por ser uma igreja que busca a presença, busca ouvir a voz do Senhor, mas também demonstra que é uma igreja ativa e obediente. Porque ouve a voz do Espírito Santo, mas obedece. Porque apenas ouvir a voz do Espírito Santo e não obedecer não vai adiantar. Apenas ouvir a voz do Espírito Santo e fazer o contrário ao que ele disse não vai gerar o resultado que ele falou. Então aquela igreja ouve a voz do Espírito Santo, mas também a obedece, inaugurando assim esse centro missionário. Esse ato de enviar esses homens para a missão acaba tornando Antioquia ali a base da missão gentílica. Nós vamos ver que através disso, através dessa obediência da igreja, a gente percebe que a igreja ela é parte ativa da vocação missionária. Porque uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo, uma igreja que se compadece em enviar, uma igreja que intercede por aqueles que são enviados e cuidam daqueles que são enviados, é uma igreja que está ativa
no meio missionário. É uma igreja que cuida e que se preocupa com missões e com o propósito de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Amém. Muito obrigado, professor. Pastor, você quer colocar mais alguma coisa no ponto número 1? Diante desse comentário que nós ouvimos, né? O resumo é justamente esse. O Espírito Santo se apoderou daquela igreja para que ali fosse inaugurado a missão cristã entre os gentios, né? Amém. Os gentios são justamente as outras nações que não tinham vínculo nenhum com o judaísmo, com os judeus. Então todas as outras nações eram consideradas como gentílicas, né? As nações gentílicas. Então, mas foi justamente ali, nessa igreja, que o Espírito Santo se apoderou daquela igreja para inaugurar a missão cristã entre os gentios. Projeto esse que já estava no coração de Deus, né? Desde a eternidade. Deus é o primeiro missionário, né? Jesus foi enviado por Deus, os profetas foram enviados por Deus, e finalmente, quando o homem se perdeu lá no Éden, o primeiro a buscar o homem foi o próprio Deus, né? Então a gente vê o interesse de Deus em salvar as pessoas, e essa salvação ela só vem justamente através da mensagem do Evangelho. Então Deus realmente tem um grande interesse em fazer com que você, meu querido ouvinte que está nos ouvindo agora, conheça as verdades eternas através dos evangelhos, através da palavra de Deus. Amém, pastor. Muito bem, meus irmãos, seguimos aí com o nosso comentário. Vamos agora para os pontos de número 2, número 3, e aí reservamos de uma maneira especial e carinhosa para ouvirmos o nosso pastor, porque ele vai seguir nesse comentário, nessa inspiração, nesse raciocínio, e você aí é convidado a se acomodar no seu lugar. E já aproveita aí, se ainda não se inscreveu, se inscreve, já vai comentando daí de onde você está nos assistindo. Estou assistindo de tal cidade, de tal lugar, de tal estado, e nós vamos te agradecer muito por toda a tua força, por toda a tua ajuda. Pastor, por favor, fique à vontade para comentar. Então, meus queridos, conforme nós vemos a próxima lição, o próximo trimestre que nós iremos iniciar, ele tem como tema central a igreja dos gentios, da chamada missionária à consolidação do evangelho entre os povos. Então, as lições elas vão ser norteadas justamente através desse tema, o tema missão, falando sobre missões, né? Missões. E por falar nisso, é importante saber que a nossa igreja aqui em Pernambuco é uma igreja missionária, né? Que teve como primeiro missionário enviado por esta igreja, a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, o nosso pastor presidente, Ailton José Alves, que foi enviado ali como primeiro missionário desta igreja argentina. E temos hoje vários missionários em vários países, né? Em vários países. Temos igrejas em Guiné-Bissau, temos igrejas em Moçambique, Peru, Argentina, Portugal e outros países onde temos missionários enviados por esta igreja. Então a igreja Assembleia de Deus aqui em Pernambuco é uma igreja missionária, né? Uma igreja missionária. E este assunto ele vem justamente para fortalecer esse papel da igreja. A igreja ela precisa cumprir esse papel justamente de missões, levar o evangelho a outras nações, fazer Deus conhecido a outras nações, até porque hoje existem nações que sequer ouviram falar de Jesus, né? Então a igreja está na terra com esta missão essa que começou justamente aqui na igreja de Antioquia, conforme nós já ouvimos aí o comentário, né? Mas no tópico de número 2, nós vemos que esta missão ela só é possível ser feita se ela tiver a influência, o domínio do Espírito Santo na vida de uma igreja e daqueles que são enviados. Então, o segundo tópico fala sobre isso, o Espírito Santo e a obra missionária. Então, a obra missionária não foi uma iniciativa humana, não. Conforme nós lemos,
não é? Ali em Antioquia, o Espírito Santo falou. Ele falou, ele enviou, ele designou, Amém. certo? E a igreja apenas obedeceu. Então cabe a nós apenas obedecer. Nós fazemos um trabalho missionário sob o domínio, sob a orientação e, acima de tudo, sob o poder do Espírito Santo. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 8, Jesus, preparando a igreja para essa obra missionária, ele diz, não é? Versículo de número 8, Atos capítulo de número 1, verso 8, ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí sim, né? Aí diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então Deus, querendo que o seu povo cumprisse e cumpra essa missão, logo ele colocou o Espírito Santo à disposição da igreja. É uma obra que só pode ser feita justamente sob a orientação, sob o poder, certo, do Espírito Santo. É isso que traz aqui o segundo tópico, né? O Espírito Santo que conduz a missão. A gente encontra em toda a história da igreja, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, quando teve a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, o Espírito Santo conduzindo eles, inclusive até impedindo eles de pregar em determinados lugares, né? Paulo quis pregar em algum lugar e o Espírito Santo impediu, disse: aqui não, né? Revelou ele passando a Macedônia para ir para outro lugar. Então estava sempre ali sobre a direção do Espírito Santo. Então a obra missionária não se faz de qualquer forma, não, ela se faz sob o poder e sob a direção do Espírito Santo, né? No segundo subtópico fala sobre o poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. O poder foi justamente isso que fez a diferença. Quando nós lemos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, ali na Assembleia em Jerusalém, Paulo e Barnabé eles trazem um relato de tudo aquilo que o Espírito Santo operou entre os gentios durante a sua viagem missionária, implantando igrejas por onde passavam. Então, ali foi feito um relato, como Deus operou poderosamente entre os gentios. Então, o poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. Uma palavra que é pregada, certo? Mas que tem a confirmação do próprio Deus através de prodígios, de milagres. É isso que diz o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, conforme podemos ver no capítulo de número 28 do Evangelho de Mateus, diz que eles saíram, né, por toda a parte. Deixa eu ver aqui se essa expressão é dita por Mateus ou foi dita justamente pelo evangelista Marcos, né? Marcos, capítulo de número 16, nós vamos encontrar essa expressão após Jesus ter dito a eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, como está escrito no capítulo 16 e o versículo de número 15. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí vem justamente Jesus fala justamente sobre o poder que iria acompanhar a pregação do evangelho, poder esse concedido pelo Espírito Santo aos que crescem, conforme já lemos em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí sim, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e até os confins da terra. E aqui Jesus diz:
falando sobre esse ide, ele diz: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, o poder do Espírito Santo, certo, na evangelização dos gentios. Um evangelho que é pregado com poder, um evangelho que tem a confirmação de Deus através de milagres, de prodígios, certo? Esse é o evangelho que Jesus realmente mandou pregar e que foi pregado pelo apóstolo Paulo e Barnabé, os primeiros missionários enviados ali pela igreja de Antioquia, certo? Deus estava ali confirmando a sua palavra. Então, missão não se faz de qualquer forma. Missão se faz através do poder, não só através da direção, mas também do poder do Espírito Santo de Deus na vida, não é? Eu já tive várias experiências na obra de evangelização, de Deus estender as mãos, libertar pessoas enquanto estávamos ali transmitindo a mensagem do Evangelho. Até porque quando se fala sobre a missão no que diz respeito a pregar o Evangelho, não fala sobre disseminar qualquer doutrina, disseminar uma heresia. Existem muitas outras denominações, meios religiosos que eles andam pregando, fazendo a sua missão, disseminando as suas heresias, as suas doutrinas, vejam, e que não encontram oposições, mas quando diz respeito à missão de pregar o verdadeiro evangelho, aí sim, o inferno se levanta contra aqueles que realmente são usados por Deus e são enviados pela igreja, estão ali sob a direção do Espírito Santo e da igreja, do ministério da igreja. Então esses vão enfrentar dificuldades infernais, certo? Por isso precisam estarem capacitados pelo poder do Espírito Santo, certo? Foi isso que aconteceu naquela igreja. Diz ainda aqui no segundo subtópico que os discípulos, eles viviam cheios do Espírito Santo e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. E triunfavam, Muitas dificuldades eles enfrentaram, mas prevaleceram porque o poder de Deus estava justamente na vida deles. Então, missão se faz sobre o poder e a direção do Espírito Santo. Ainda fala aqui sobre a evidência da ação missionária do Espírito Santo. É evidente que o Espírito Santo, ele é quem usa, é quem envia, é quem prepara. É tão forte a ação do Espírito Santo na vida da igreja, nesse contexto missionário, que Jesus enviou os seus discípulos, algumas vezes, para que eles saíssem e pregassem, falassem sobre o reino de Deus. E depois Jesus disse para eles: vocês não se preocupem quando vocês estiverem diante das autoridades, quando vocês saírem para pregar, porque naquele momento o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vos ensinará o que haveis de dizer. Amém? Então, não pode de forma alguma faltar, certo? A ação do Espírito Santo na vida de uma igreja que cumpre esse papel de missão, de anunciar o Evangelho. E para se conseguir viver sob esta ação do Espírito Santo, não existe
outra receita, senão essa aqui que nós temos da igreja de Antioquia. Diz que eles jejuando e orando, não é? Jejuando e orando. Então, para fazer missão, a missão ela precisa ser precedida de oração e jejum. Não se faz missão de qualquer forma. Aí diz que a igreja orando e jejuando imporam as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviaram. E por isso que eles foram bem-sucedidos. Então, missão, para se fazer missão sob a direção e sob o poder do Espírito Santo, precisa entrar por esse caminho: jejum, oração, consagração, dedicação a Deus. É isso aí que nós vemos, né, em toda essa história aqui da igreja de Antioquia. Amém? Muito bem. Então, ponto número 3, pastor. Ouvir o senhor. Temos aqui o ponto de número 3, que fala sobre a igreja como agência missionária. Precisamos entender que a igreja, primeiro ela ouve a voz de Deus, né? Conforme o comentarista tomou aqui, por exemplo, como exemplo, a igreja de Antioquia, até porque foi ali que se iniciou a missão. Então, eles ouviram a voz do Espírito Santo e deram ouvido, não só ouviram, mas deram ouvido, isso é, obedeceram. E logo a igreja se preparou para cumprir, porque cumprir missão, uma igreja para fazer missão, ela tem que entender que, primeiro, as pessoas lá fora só poderão crer se ouvir, né? Aí é o que disse Paulo: como crerão naquilo que não ouviram? E como ouvirão se não forem enviados? Então, a igreja, ela dá ouvido à voz de Deus, nesse contexto aqui de missão, entendendo a necessidade do mundo, que é de ouvir o Evangelho, de conhecer Deus, não é? A igreja de Antioquia, ela tinha uma visão transcultural. Transcultural. Né? Uma visão transcultural. Ela tinha uma visão que ultrapassava as fronteiras. A nossa igreja aqui em Pernambuco tem essa visão, essa mesma visão. Graças a Deus que a nossa igreja aqui em Pernambuco tem essa visão. O pastor José Alves tem, através da igreja, investido muito em missão e tem sido uma bênção. Por isso, quando diz aqui a igreja que ouve a voz de Deus, ela se prepara, ela entende que as pessoas lá fora precisam ouvir, mas que para ouvir precisa enviar alguém, e que para enviar alguém precisa realmente a igreja se responsabilizar, né? A igreja precisa cuidar, a igreja envia cuidando dos missionários, certo? Sustentando os seus missionários, conforme diz aqui no subtópico de número 2, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Nós louvamos a Deus, porque a nossa igreja aqui em Pernambuco tem muito carinho e muito cuidado pelos missionários que tem enviado, né, neste campo, aí em outros países, na missão transcultural, para pregar o Evangelho às nações. E por isso Deus tem honrado e tem crescido a obra missionária, como também outras igrejas, não é, que têm feito esse trabalho missionário. Então, é uma igreja que envia, mas cuida. E existem pelo menos 3 formas da igreja fazer missões, não é? Três formas básicas da igreja fazer missão. Primeiro é enviando, não é? E também orando. E a terceira é justamente contribuindo para a missão, certo? Então uma igreja ela faz missão enviando, faz a igreja orando pela missão, faz a missão orando a igreja faz missão orando pela obra missionária, e também a igreja faz missão contribuindo, sustentando os seus missionários, certo? No terceiro subtópico fala sobre uma igreja que cumpre a grande missão. Cumprir, não é? Às vezes as pessoas fazem projetos, mas não têm coragem suficiente para cumprir, para colocar em ação o projeto que faz. No caso, missão, conforme já entendemos aqui, não é um projeto humano,
é um projeto de Deus, porém confiado aos homens, certo? Porém confiado aos homens. A Bíblia diz que os anjos desejaram fazer esse trabalho, mas não foi confiado a eles esse trabalho, a pregação do Evangelho, o trabalho missionário não foi confiado aos anjos, porém foi confiado à igreja, certo? Então a igreja precisa cumprir esta grande missão, atender ao ID de Jesus. E nós sabemos que a missão, esse trabalho missionário, ele começa conforme nós lemos em Atos, no capítulo de número 1, né? Nós lemos o versículo número 8, começa justamente em Jerusalém, e depois se expande para outros lugares. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então a igreja não precisa fazer missão local. Nós louvamos a Deus porque temos, ultimamente foi idealizado pelo nosso pastor presidente, o projeto Pernambuco para Cristo. Amém, pastor. Projeto esse que tem agigantado a campanha evangelizadora, despertado a igreja para a evangelização. Então, missão local e depois missão transcultural. É pregar em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Um missionário, o verdadeiro missionário, ele começa a fazer missão a partir do lugar onde da igreja onde ele está ali plantado, não é? Onde ele é membro, onde ele congrega, ele começa a fazer missão ali e depois realmente se expande a todo o mundo. Então a igreja precisa cumprir esse papel, começando por Jerusalém, e aí o Espírito Santo vai guiando, vai orientando e vai alcançando novas fronteiras. Amém? Então que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, que possamos, como igreja, fazer missão, orando, enviando e sustentando. Amém, pastor. Muito obrigado por este comentário maravilhoso. Meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Agradecemos a sua audiência até aqui. Fazer menção de uma forma muito carinhosa, agradecer aos nossos 204 inscritos no nosso canal no YouTube. Isso tudo nós agradecemos a Deus e a vocês que têm nos abraçado, né, assim, mestre? Que têm cooperado, compartilhando, comentando, curtindo aí, colocando aí o joinha no nosso vídeo. Deus abençoe vocês, continuem compartilhando. Esse trimestre está só começando. Tem muito de Deus ainda para a nossa vida, né, assim, pastor? É verdade. Tem muito de Deus aí para a nossa vida. Você que faz parte da sua igreja local, escute o seu pastor, escute seus líderes. Eu tenho vontade de trabalhar, de ser usado por Deus. Comece a trabalhar na sua igreja local, valorize a sua igreja local, entenda a orientação dos seus líderes, vá tirar suas escalas, vá cumprir o chamado de Deus na sua vida, porque eu estava observando o pastor falando, e escutando aqui: oração, jejum e sensibilidade. Exatamente. Sensibilidade é a voz do Espírito Santo. Mas é interessante, não existe uma autonomia de que, né, assim, pastor, não, Deus me mandou, Deus me enviou. Não. Muito pelo contrário. Deus, o Espírito Santo fala aos líderes da igreja no meio do povo. Todo mundo soube. Exatamente. Não foi escondido, né? Não foi uma unção escondida. Deus não só falou com Paulo, não. Deus não só falou com Barnabé, né? Deus falou para toda a igreja saber. E eu acho muito interessante isso, que eu estava meditando em um texto que o próprio apóstolo Paulo vai falar, e eu vou falar aqui rapidinho, que tem aqueles crentes que começam a querer fugir, tá, da autoridade dada por Deus à igreja e aos pastores, e começa a dizer: não, eu sou de Jesus. E eu me lembro daquela situação do apóstolo Paulo, pastor, onde ele foi visitar uma igreja, chegou lá e disse: eu sou de Cefas, né, assim, eu sou de Apolo. Aí, né, aquela coisa: eu sou de Paulo. Aí alguns mais engraçadinhos disseram assim: eu sou de Jesus. Porque geralmente quem quer dizer que é de Jesus é que não obedece a ninguém. Exatamente. Quer fazer do jeito que quer, a hora que quer, e a gente aprende com o texto bíblico que não é dessa forma, irmãos. Não é assim, pastor? Então o modelo é esse. O modelo é isso. O modelo é esse. Eu trabalhei em uma cidade e lá chegou uma irmã dizendo ser missionária, que foi ali fazer uma missão. E a primeira coisa que eu perguntei a ela foi quem era o pastor dela e se ela trouxe carta.
E nenhuma dessas coisas ela apresentou. Nem tinha pastor, o pastor era Jesus, e nem tinha carta. Eu digo, bom, irmão, eu não posso lhe acolher aqui de forma alguma. Então, tem surgido muito essas pessoas que dizem que são missionários, né, que porém não fazem realmente missão, só fazem, ao invés de fazer missão, fazem confusão. Nossa, o pastor foi muito preciso agora, viu? Muito bom esse comentário. E é isso, fechando aqui que eu escutei do pastor e até registrei aqui. Nós seguimos a nossa igreja e aconselhamos a todos os nossos ouvintes, seguimos o modelo registrado na Bíblia Sagrada. Não é um modelo inventado, não é uma utopia, não foi alguém que planejou, não, foi planejado por Deus, né? Foi planejado por Deus e a igreja assim cumpre tudo isso. Meus irmãos, agradecer ao nosso professor, muito obrigado pela sua cooperação de sempre. Deus abençoe o senhor. Algo para falar para os nossos ouvintes? Não, nossos... Só agradecer pelo carinho, por ter acompanhado nós nos nossos últimos vídeos. Temos visto aí sempre os irmãos comentando, Amém, falando, dando feedback da aula, irmãos de São Paulo, de Alagoas, que dizem, a gente está assistindo, alguns dizem, é a primeira vez que a gente está assistindo, mas gostamos muito daquele negócio todo. Deus continue abençoando, ajudando a cada um. A gente tem se esforçado para responder a cada um dos comentários. Continue comentando, dando sua sugestão, aquilo que pode melhorar, aquilo que a gente pode mudar para ficar melhor, ficar mais confortável, ficar melhor para você que assiste. Isso. Aquilo que você quer ver aqui. Comente, nós vamos ver e na medida do possível vamos respondendo todos os comentários. amém, amém. É justamente isso, e é importante que as pessoas que nos ouvem, que acompanham o canal, compartilhem para que outras pessoas possam tomar conhecimento, né? É muito importante um assunto como este para a igreja atual, é fundamental, é indispensável e nós precisamos repassar para outros. As coisas boas a gente repassa para outros. Pastor, agradecer ao senhor por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, por ter se empenhado. A gente sabe muito bem, a gente que serve a Deus, liderados pelo Senhor, nós sabemos das responsabilidades, das atividades. Nós chegamos no tempo, o pastor já estava orando, né, quando eu cheguei aqui, e a gente sabe que as atividades são imensas. A gente procurou o pastor antes e a gente agradece pela prontidão, pelo carinho em aceitar o nosso convite, pastor. Estaremos sempre aqui dando apoio, né, a esse canal e que os irmãos possam usufruir de todos esses comentários maravilhosos que são colocados aqui. Amém? Amém. Meus irmãos, é só o começo. Continue conosco. Via do céu para o seu coração.